ver se agora funciona, né? Olá, olá, olá. Lá, lá, lá. Tá travando? Ou agora já tá bom? Digam-me. Agora tem que tá bom. Agora tá bom. Oi, Bianca, boa noite. Franceli, boa noite. Todo mundo que eu já falei boa noite pela terceira vez. Agora tá bom? Oi, Sara, Cleide, Vanessa, Diógenes, Maria. Maria 14. O meu conteúdo eu vou pedir pra você ficar até o final. Fica, Maria, por favor, não saia, ok? Que aí você vai ver qual é o meu conteúdo. Oi, Vitória. Vou anotar a frase de hoje, gente. Minha teimosia terá de ser quebrada. O mais engraçado é que a frase de hoje é minha teimosia terá de ser quebrada e o Instagram está teimando em cair e não funcionar. Ou seja, vai ser quebrado, tá, Instagram? Porque a gente não vai abrir mão, a gente vai continuar aqui porque você está sendo muito teimoso. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Vamos começar porque tá puxado o negócio, né? Tá tudo certo agora? Não tá mais travando? Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo aqui? Podemos? Podemos começar? Não está travando. Yes! Então tá, vamos começar. Já anotaram aí no caderno de vocês, né? Minha teimosia terá de ser quebrada. Vou explicar o porquê e é um dos motivos muito importantes pra gente entender exatamente o que essa parte aqui fala. E eu quero muito que vocês prestem atenção, que vocês possam também colocar-se no lugar desse acontecimento, para que a gente possa ter aí uma bênção, tá? No dia de hoje, muito importante para todos nós, cristãos e quem acredita em Deus, ok? Então vamos lá, recapitulando muito rapidinho. Vocês lembram então que Jacó enganou o seu pai, Isaac. Ele enganou ele, dizendo que ele era o irmão mais velho para ele poder ganhar a bênção do pai, a herança do pai, tudo aquilo, né? Então ele fugiu da cidade dele porque o irmão ia matar. O irmão dele ficou com todo aquele tempo de mágoa, aquela coisa horrorosa dentro de si, querendo matar o irmão e se vingar do irmão. Que o irmão dele se chama Esaú, ok? Então ele fugiu, foi para casa dos parentes da mãe. Então quando ele chegou na casa de Rebeca, do irmão da Rebeca, Labão, ele falou: ó, sou seu parente, e ele convidou ele para ficar lá e ok. Ele queria casar com a filha dele, Raquel. E ele falou: ó, Raquel é a mais nova, se case então com a Lia. E ele falou: não, eu quero me casar com a Raquel. Aí ele falou: tudo bem, então trabalhe 7 anos para mim, que eu te dou a mão de Raquel. Então ele trabalhou os 7 anos e foi enganado. Porque quando deu 7 anos, ele foi lá cobrar a Raquel. Ele falou: olha, agora eu já trabalhei 7 anos, já te fiz rico, porque tudo que Jacó tocava virava prosperidade, virava abundância, tudo. Ele era uma pessoa muito abençoada. E Labão viu que ele estava se enriquecendo com o trabalho de Jacó. Então ele não queria perder o Jacó, ele não queria que o Jacó saísse da casa dele. Então ele enganou ele. E aí quando ele falou que era Raquel, ele falou: olha, aqui não temos costumes de entregar a filha mais nova pro casamento. Então, por isso que você ficou com a Lia. Ele descobriu que era a Lia no dia seguinte da noite de núpcias dele. Então ele falou: tudo bem, então trabalhou mais 7 anos. Só que se você parar pra ver, ele enganou o pai, ele enganou o irmão. E o nome Jacó, pela tradução mais conhecida, é enganador. Então ele já veio com esse nome, sabe? E ele dentro da barriga dele, da barriga da mãe dele, ele já brigava com o irmão. E ele nasceu com com a mão presa no calcanhar do irmão. Então esse é o nome, tá? Jacó significa, nessas traduções, enganador. Tem outros significados também, mas é por isso que a gente entende como enganador, porque é o que ele fazia. Então ele era enganador, foi enganado,
ok? Então, recapitulando. Então, agora a gente vai começar na parte em que Jacó foge de Labão, porque ele prendeu o Jacó por 14 anos, né? 7 anos primeira filha e mais 7 anos a segunda filha, ok? Então, a gente vai começar com Jacó fugindo de Labão. Mas entendam, veja bem, ele enganou, porque no começo eu ficava assim, gente, mas ele enganou o pai, ele enganou o irmão e ele tá, tipo, super bem. Mas veja bem, Deus tem um trabalho na vida dele pra fazer. Deus tem uma missão de vida pra ele. Ele prometeu isso ao Isaac, vocês lembram? Então, Deus não descumpre promessa, Ele cumpre promessa. E aí, por que eu tô falando da teimosia? Porque ele vai lutar com Deus. E eu quero que vocês entendam sobre isso agora, dessa forma que a gente vai ler aqui, para vocês entenderem como Deus trabalha na vida de cada pessoa e como Ele dá a ferramenta para cada pessoa de tudo o que Ele te colocou para fazer nesse mundo. Se Ele te trouxe aqui com uma missão, se Ele te trouxe com um propósito, tenha certeza que não é o mundo, não é o homem, não é a sua dúvida que vai te fazer não alcançar isso, a não ser que você se recuse a acreditar, obviamente, em Deus. Então, que vocês saibam, primeiramente, que ele foi muito enganado, ele enganou muito, né? Então, chegou a hora dele de se enganar. Então, ele acabou fugindo de lá. Então, vou travar os comentários aqui pra gente poder continuar, tá bom? Oi, Thelmo, boa noite, amor, novamente. Esse Instagram tá teimando para o caramba, mas ele não vai ganhar da gente. Então, vamos lá. Eu vou travar aqui os comentários e quando a gente finalizar, a gente volta para conversar sobre o que a gente leu hoje, tá bom? Vamos lá. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Ele já estava vendo que Labão já estava tratando ele de forma errada, ruim, tá? E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Veja bem, Deus mandou ele sair de lá e falou: volte para a terra dos seus pais. Só que ele tinha medo do irmão, porque vocês lembram que o irmão dele queria matar ele? Então ele tinha medo. Mas o Senhor disse: eu estou com você. Então, veja bem. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia, suas duas esposas, né? Para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo todo o tempo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e deu-os a mim. Porque estava rolando a fofoca de que ele tinha roubado o pai dele, que ele estava... O pai não, o Labão. Então, Jacó começou a explicar que ele era abençoado por Deus e era isso que estava acontecendo. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos fecundavam o rebanho, tinham listras e eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam um rebanho têm listras. São salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Lembra que ele fez um voto que ele falou: se Deus me abençoar, lá atrás, que ele tava preso lá na caverna, que ele dormiu em cima da pedra, que no sonho dele, ele viu uma escada que dava diretamente pro paraíso. E aí ele falou assim: meu Deus, aqui é o lugar onde, aqui é o início do paraíso, aqui é o início da casa de Deus. Ele viu uma escada no sonho dele, né? Então ele falou: se Deus me abençoar nessa vida, nessa caminhada, porque ele estava indo para casa de Labão ainda, ele fez essa promessa: se Deus me abençoar, eu farei dele o meu Deus. Ele disse isso. Então aqui Deus está relembrando ele nesse outro sonho aqui. Ele falou: você me fez um voto, lembra? Então, agora saia dessa terra e volte para sua terra natal. E aí ele foi, e Deus mandou ele ir.
Então ele viu esse sonho e contou, ele sonhou e contou para elas. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança de bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então as mulheres disseram para ele assim, olha só, o nosso pai está tirando nossa herança, nosso direito de herança. Então tudo que Deus mandou você fazer no seu sonho, faça sim, porque isso é direito nosso. Então Jacó ajudou os seus filhos e as suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os seus bens que havia acumulado em Padã Arã para ir para a terra de Canaã, a terra de seu pai Isaque. Lembram? Então vamos lá. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. O Labão tinha um altar, um negócio assim, com vários ídolos de várias imagens, vários ídolos de feitos esculpidos, vários deuses, né? Então ele acreditava nesses deuses, ele não acreditava em Deus Nosso Senhor que fez os céus e a terra, ele acreditava naqueles deuses ali. E ela, a Raquel, ela roubou os ídolos do pai. Então ela roubou toda aqueles deuses de madeira, sei lá, esculpidos que estavam lá do pai, tá? E foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, o rio, foi para os montes de Gileade. Veja bem, ele não roubou os deuses do pai delas, tá? Quem roubou foi Raquel, não esqueçam disso. Peraí que eu tô prendendo aqui para isso não cair novamente. Pronto. Labão persegue Jacó. 3 dias depois de Labão, foi informado que Jacó tinha fugido, tomando consigo os homens de sua família, e perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em um sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Ele veio pro Labão. O Labão estava indo atrás de Jacó e Deus apareceu, o Deus que ele não cria, que ele não cultuava, que ele não rezava. O Deus nosso, o Deus de Abraão, tá? Então ele apareceu e falou, e disse a Labão, o arameu: cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faça promessas e nem ameaças. Ele estava falando, não vai tocar no Jacó não. Você não vai, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai prometer de, vingança, ou sei lá o que, cuidado com o que você está falando com ele. E Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. E ele perguntou a Jacó, ele chegou até Jacó e ele falou: o que você fez? Você não só me enganou, como também raptou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem me avisar? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar os meus netos e minhas filhas para despedir-se deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo, mas noite passada, o Deus do seu pai, de vocês, me advertiu e disse: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas e nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que você roubou os meus deuses? Então Labão está perguntando para Jacó por que ele roubou os deuses dele, tá? E Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles aqui não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se tiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel tinha roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou.
Depois de sair da tenda de Lia, ele entrou na tenda de Raquel. E Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda de Raquel, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois eu estou com o fluxo das mulheres. Ele então procurou os ídolos, mas não o encontrou. Então ela fingiu que estava menstruada para poder ir dizendo que não podia levantar, para poder falar e dar atenção e abraçar o seu pai. Mas é que na verdade ela estava escondendo os deuses que ela roubou, né? Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado eu cometi contra você para me perseguir furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que julgamos entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo, e você pedia conta de todos os animais roubados de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus do meu pai, Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Então ele está ali falando: eu fiz de tudo para você, eu trabalhei de todas as formas, e se não fosse por Deus que me defende, se não fosse por Deus que me protege, se não fosse por Deus que me ama, eu ainda ia sair da sua casa de mãos abanando, porque você não faria isso, né? E aí entra um acordo entre eles dois. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas e os filhos são meus. Os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em um pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam as pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. E Labão chamou Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galide. Labão disse: esse monte de pedras é a testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galide. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão esses montes de pedra e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, e nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e netas e os abençoou. E depois voltou para sua terra. Jacó se prepara para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele e disse, quando Jacó o avistou: esse é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante deles e a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú:
Assim diz o teu servo Jacó. Jacó se arrependeu, né, de ter feito. Não sei se ele se arrependeu, mas o que a gente entende aqui é que ele tá voltando para ver o irmão porque Deus mandou, né? Mandou ele fugir de lá. Então ele fugiu de lá, tá indo encontrar o seu irmão, mas ele sabe que o irmão dele, se vê-lo, vai matá-lo, né? Porque ele saiu de lá, enganou o irmão, enganou a família toda, enfim. Então o irmão dele, Esaú, que deveria ser de fato o líder deles e ele ser o servo do seu irmão, porque ele era o mais novo, ele sabe disso, e com medo, porque Deus mandou ele voltar, então ele vai ter que voltar. Mas ele tava com medo, então ele foi com esse medo. E aí ele mandou anjos, né? Ele mandou pessoas na frente dele e mandou dizer assim pro irmão dele. Assim diz o seu servo Jacó. Ele já tá chegando ali falando pro irmão dele que ele é o servo, então tô chegando em paz, calma. E ele falou: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Ou seja, ele está querendo ali já criar uma paz entre eles assim que ele chegar, para ele não ser morto, né? Quando os mensageiros voltaram a Jacó, eles disseram: olha, fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ou seja, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Ou seja, ele estava ali com a família, com a riqueza, com tudo dele, mas o irmão ainda assim queria matá-lo, porque, né, na cabeça dele, 400 homens de exército, ele com certeza vai vir aqui e vai me matar. Mas tem uma outra coisa, ele estava ali também, gente, com a consequência dos erros que ele fez lá atrás. Então que a gente também saiba que não importa o tempo, não importa o quanto isso vai durar ou não importa o que a gente faça, a nossa consciência, ela é reflexo, né? Quando você obviamente sabe disso, ela é um reflexo de Deus na sua vida. A sua consciência, ela te culpa, digamos assim, pelo que você sabe que é errado. Mas ela te liberta quando você se arrepende, quando você pede perdão, quando você é humilde, quando você... Então você já consegue julgar por aí o que é mais importante. Você manter o orgulho, manter essa marra, essa teimosia, essa coisa de que eu sou eu, não vou mudar, eu sou assim. Ou você entende que para sua libertação, como aqui a gente está aprendendo, para sua libertação, para sua paz interior, que você de fato viva em paz, que você de fato viva em paz com a sua consciência. Porque aqui ele se encheu de medo e de angústia pelo que ele fez. Não é porque o irmão tá vindo com 400 homens. Porque ele poderia dizer, que legal, tá vindo com 400 homens para poder me receber bem. Mas não, ele fez algo de errado. Isso perpetuou na mente dele, na vida dele. Independente dele ser rico, independente dele ter uma família, independente de tudo. A nossa consciência, ela carrega as coisas que a gente faz. Então, por que é importante a gente entender o papel da nossa consciência? Ela alertar a gente do que tá vindo de consequência, do que a gente vai guardar dentro da gente, do que a gente vai vivenciar com os nossos atos. Então é importante vocês entenderem o poder da nossa consciência e dos alarmes que ela manda. Então a consciência mandou um alarme, isso aqui, não sei, isso aqui. Quando você sabe disso, quando você não consegue dormir, você sabe que tem alguma coisa que não está te trazendo paz, e isso consequentemente traz a angústia, traz o medo, traz, enfim, né, momentos de depressão por algo que você está sentindo. Então é importante saber que esses 400 homens só estão intimidando o Jacó porque ele fez algo errado, né? Então Jacó encheu-se de medo e foi tomado por angústia. Dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim ele pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Olha o que ele ainda pensou, né? Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que me trataste, teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú,
porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometestes. Esteja certo de que eu farei prosperar e os farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, ele escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentas. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia lá à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar com você e lhe perguntar a quem pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é de teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. É agora que entra a briga de Jacó com Deus. Ele vai lutar com Deus. Então presta atenção, porque aqui eu vou falar algumas coisas que eu gostaria que vocês anotassem, que vocês percebessem sobre esse momento, que fala muito sobre nós também, tá? E aí vem o título da nossa frase de hoje, que é: a minha teimosia terá de ser quebrada, ok? Vamos lá. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feitos atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Ele mandou tudo à sua frente, atravessar o rio e ir à frente. Então ele ficou sozinho, vendo todo mundo indo para ele depois, né? Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa, e por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então preste atenção. Em Israel, que significa ele luta com Deus, né? Que é o nome, é o seguinte: quando a gente para ver aqui essa luta e a gente entende como assim Jacó brigou com Deus, lutou com Deus. Veja bem, eles lutaram até o amanhecer, né? Então a gente vê aqui que Jacó, além de ser teimoso e rebelde, né, como a gente já pode perceber e ver pela personalidade dele, pela história que a gente já conhece, a gente consegue parar e perceber aqui que ele lutou, teimou, mas Deus, ele tem um plano para Jacó. Deus quer usar Jacó.
Deus prometeu isso. Então o que acontece? Quando ele toca na perna de Jacó e Jacó ele desloca, né, a coxa de Jacó, a gente já consegue perceber ali que Deus precisa quebrar, né? Deus precisa fazer com que a nossa teimosia se quebre dessa forma, porque ele não venceu Deus na luta. Quem é Jacó para vencer Deus? Ele não venceu Deus. É óbvio que Deus é mais poderoso que Jacó. Ele não venceu. Então, ali, já tocando na coxa, é o seguinte: eu sou mais poderoso que você. Mas não era essa a lição. A lição era ele entender que ele persistiu naquela luta ali, ele foi aquilo, porque quando ele disse, vou subir, porque prevaleceu, ele perguntou, qual é o seu nome? E aí o Jacó respondeu, meu nome é Jacó. Veja bem que interessante isso. Quando o pai dele, quando Isaac perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele falou Esaú. Vocês lembram? O pai dele estava lá sem poder enxergar, já estava velho, ele falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, seu filho, Esaú, seu filho mais velho, Esaú. Então ele mentiu. Então Deus, quando perguntou ali para ele, qual é o seu nome? Por que tá dizendo que um homem? Porque para lutar com ele, lutar fisicamente, Deus precisava vir em forma de homem. E quem é que veio em forma de homem para representar e para ser o próprio Deus vivo no formato de carne e sangue? Jesus. Então a gente já começa por aí. Então ele lutou com Deus, que aqui é bem descrito, pelo simples fato de a transformação da vida dele, porque ele falou, você não se chama mais Jacó, porque Jacó é o enganador, tudo isso que Jacó significava, você não se chama mais. Agora você vai se chamar Israel. Então ele trocou o nome de Jacó, porque naquele momento Jacó, por que Jacó não deixou ele embora? Ele falou, não, você não vai, você só vai depois que você me abençoar. Porque sem Deus, sem a bênção de Deus, ele não ia conseguir mais nada. Então, por que é importante estarmos junto com Deus em todos os momentos? Porque se você parar para ver, ele nasceu ali grudado no calcanhar do irmão, com toda essa coisa de Jacó, toda essa história do nome dele, da vida dele, mas ele precisou naquele momento ali ser outra pessoa. Então a teimosia dele na luta até o amanhecer prevaleceu ali, mas Deus mostrou para ele que a partir daquele momento, qual é o seu nome? Jacó. Não, ele mentiu lá atrás. Então Deus deixou ele ver, a partir daquele momento ali, que agora ele era um novo homem. E que a coxa dele, que ele tocou ali, que é engraçado também que eles não comem, né? Vocês viram aqui que até hoje, nos dias de hoje, ainda existe isso, de não comer aquela parte ligada ali à coxa. Isso é muito, muito divino de saber, muito maravilhoso. Então a gente consegue perceber ali que essa teimosia, essa coisa toda precisava ser controlada. Ele precisava se quebrantar, ele precisava... deixa eu só marcar aqui para não perder. Ele precisava de uma transformação, né? Então, essa luta com Deus foi exatamente para isso. E daí eu coloquei aqui... Deus precisava, né, usar a ele, como ele havia prometido, só que para usar ele precisava quebrar a teimosia, ele precisava quebrar quem ele era, o que ele era, ele precisava transformar. Então ele não foi mais Jacó, agora ele era Israel, porque ele viu Deus, ele viu face a face a Deus. Então, quando a gente encontra Deus, quando a gente fica face a face com Deus e tudo que a gente... né, cada um da sua forma vê a Deus e serve a Deus, tudo isso, a gente precisa se quebrar, a gente precisa se transformar. Não tem como você ser a mesma pessoa conhecendo a Deus, não tem como você conhecer a vida de Jesus e tudo que Deus fez e faz, o que a gente está acompanhando aqui na nossa história, na história do nosso antepassado, nossa história mesmo, na Bíblia. Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa e Deus te usar. Não dá. Então, quando a gente passa por situações, a gente passa por quebrantamento da nossa vida, nossa alma, quando a gente vê que a gente está lutando com o mundo, a gente está batalhando com as coisas do mundo, é nesse momento que Deus quer entrar. Por que ele deixou Jacó com a perna machucada? Porque Deus não quer machucar ninguém. Ele precisou fazer aquilo ali para que ele ficasse vulnerável e ele entrasse na vida dele. Então, para que você entenda, as transformações da sua vida, vinda nas batalhas e nas lutas que você crava na sua vida, que você está vivendo, que eu estou vivendo, ela serve para transformar a gente.
Deus poderia aparecer, ter matado Jacó ali com um dedinho e acabou, mas ele prometeu usar Jacó. Ele prometeu fazer dele, fazer a descendência dele incontavelmente igual à areia do mar. Ele prometeu aquilo. Então, se ele promete, ele precisa que a gente quebre essas coisas que a gente carrega, a teimosia, o orgulho, todos os sentimentos ruins que afastam a gente de Deus. A gente precisa quebrar isso para que Deus possa usar a gente. Ele não ia poder usar Jacó do jeito que Jacó era. Primeiro, com esse nome, enganador. Deus não vai usar uma pessoa enganadora, mas Deus vai transformar essa pessoa. Então é importante a gente saber isso, que o projeto de Deus na sua vida, na minha vida, não é quebrar a gente, não é machucar a gente, não é deslocar uma coxa ou fazer disso, mas é salvar. O que ele fez com Jacó foi salvar Jacó, porque a partir de agora você já não é mais Jacó, você é Israel. Então Deus salvou ele naquela luta ali. Então, é muito importante você entender que você quebrar, você se quebrar, isso é uma oportunidade que você tem de conhecer a Deus. Por isso que um coração quebrantado é o estágio preferido do seu coração para Deus, porque é ali que ele vai fazer a transformação. Deus não vai te usar, Deus não vai usar o ser humano se ele tiver os caminhos errados, os caminhos difíceis, os caminhos que não são de Deus. Então Deus precisa quebrantar você, Deus precisa fazer isso, mas não é para te machucar, é para te salvar, é completamente diferente. Jacó falou, eu não vou te deixar ir embora antes que você me abençoe, não vou fazer, não vai acontecer isso. Então Deus foi lá e abençoou, mas antes de abençoar, ele falou, qual é o seu nome? E ele falou, o meu nome Vocês estão acompanhando? Deu uma travadinha, mas eu acabei de liberar aqui pro comentário para vocês escreverem. Vocês estão acompanhando? Voltou? Quem tá aí? Estão aí? Agora tá ok? Então tá, vou tirar aqui. Estão acompanhando, gente? Então tá, vou tirar. Obrigada por responderem. O que eu ia falar, meu Deus? Então, tá. 2 Coríntios 7:10 diz assim, ó. Quando estou fraco é quando estou forte. Essa frase, se você parar pra ver, por exemplo, Jacó estava fraco ali, já não aguentava mais. E Jacó foi machucado, né? Pra ser salvo, pra ser edificado. Então, por que essa frase faz tão sentido? Tá na Bíblia, isso aqui não sou eu que tô falando, não. Por que faz tanto sentido? Porque quando você tá fraco, é aí que Deus entra. É aí que você vai buscar Deus, é aí que você vai buscar a sua força. Então, quando você tá fraco, que você tá forte, sim, porque é quando Deus vai fazer você vencer, é quando Deus vai trabalhar em você, é quando Deus vai transformar você. Então, você estar fraco, você tem duas opções de vida. Você entender que você tá fraco e aceitar essa condição, estou fraco, então tô fraca mesmo, vou ser fraca daqui pra sempre e tudo mais. Você tem essa opção. Ou você tem a opção de entender que quando se abre uma ferida, quando você está fraco espiritualmente, emotivamente, fisicamente, é que você entenda que ali entra o Senhor, que ali entra a aprovação. A gente falou um pouquinho disso ontem, né? É ali que entra a aprovação, é ali que entra tudo o que você possa imaginar. Mas se você der espaço para isso, se você quiser culpar Deus pelas dores, se você quiser culpar Deus pelas dificuldades, se você quiser culpar Deus pela... como é que fala? Por esse momento de luta e batalha na sua vida, você não vai ganhar. Não ganha. Ninguém ganha de Deus. Não tem como. Então, você tem a opção de você se declarar fraco, se declarar perdedor e ficar ali, que não é o que Deus quer. Ou você tem a opção de ser quebrantado pelo mundo, por todas as situações, e aceitar Deus ali. Porque muitas pessoas se perguntam, por que estou passando por isso, Deus? E só falta... A resposta disso está toda aqui. Se você abrir isso aqui, você vai ter a resposta. Mas se você não abrir, eu posso te dizer, você está passando por isso porque Deus quer te usar, porque Deus quer te transformar.
Porque Deus está te convidando para isso. Mas não adianta se você não aceitar essa realidade. Se você disser, não quero aceitar que estou assim porque Deus quer fazer algo na minha vida. Eu quero aceitar que eu estou assim porque eu mereço ser perdedor ou fraco. Se você declarar isso para sua vida, que assim seja. Mas se você disser, não, eu estou nesse momento porque eu sei que há algum trabalho de Deus na minha vida. Então, é para fortalecer a minha fé, é para declarar Ele como meu Salvador, é para declarar Ele como o rei da minha vida. Quando é isso, aí você tem uma outra perspectiva de vida. Então, quando Ele te quebra, quando você está numa situação que você pergunta, por que estou aqui, Deus? Não é porque Ele quer te quebrar, é porque Ele quer te salvar. E essa salvação vem da sua fé. Essa salvação vem de você aceitar Deus na sua vida. E isso não sou eu que estou falando, está aqui na Bíblia. E tem uma outra passagem também que eu anotei, mas não vai dar para falar hoje não, vou falar amanhã. Amanhã não, segunda-feira. Mas eu quero que vocês saibam disso, assim. Quando você fala, estou passando por um inferno, veja bem, tá? Você tá assim, gente, eu estou passando por um inferno, você tá falando isso. Olha o que você tá falando na sua vida, hein? Tô passando por um momento, uma história de vida, não sei o que, eu tô passando por... Você quer passar e parar no inferno? A minha pergunta pra você é essa. Você quer passar ali e ficar? Porque é isso que o mundo faz. É isso o que acontece na nossa vida quando você está passando por um momento que você declara sem fé, que eu não falo isso da minha vida. Eu jamais vou passar no inferno, jamais. Eu posso passar por alguma dificuldade, mas declarar que eu tô passando no inferno, Deus me livre. Que Deus me tire disso mesmo. Então, assim, você pode declarar tudo isso, mas você quer só passar pelo inferno, se você quiser falar sobre isso mesmo, ou você quer parar ali? Porque eu acredito que você não quer parar ali. Então, saiba que quando você está nesse inferno que você pode falar, ou ouvir alguém dizendo, corrija a pessoa, ajude a pessoa. E tem isso pra você também. Não pare ali não, porque o seu caminho não é o inferno, o seu caminho é Deus. Então, se você está passando por esse momento, tenha certeza absoluta que é para você ser salvo, não para você parar e ficar ali, ok? Então, vamos continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa luta, alguma coisa assim, tem a caixinha de pergunta aqui, pode jogar a pergunta e quando a gente acabar aqui, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas enfim, então vocês entenderam essa luta? Porque tem muita gente que fica assim, nossa, mas como assim Jacó lutou com Deus? E como assim? Ele lutou sim com Deus e Deus machucou sim, né? Quebrou, ele deslocou a coxa dele sim, mas quando isso acontece, não é quebrar pra machucar, é pra salvar, ok? Então vamos lá. Encontro de encontro de Jacó com Esaú. Veja bem. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente e Lia e seus filhos depois de Raquel, com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Estou muito arrepiada, gente. Por último chegou José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Aí Jacó respondeu: ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceite esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó, então, insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Então, disse Esaú: vamos seguir em frente.
eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentaram suas crias. Então, se forçá-las demais na caminhada, um só que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá em frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir, que é a cidade. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens meus com você. Mas Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Mas Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel, que significa, isto é, Deus, o Deus de Israel. O Deus dele, né? Que ele agora é Israel. Conflitos entre os filhos de Jacó e os siquemitas de Siquém, essa terra que ele acabou de comprar. Certa vez, Diná, a filha de Lia, que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Reveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou. Mas seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, ou seja, violentada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos e por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela sua filha, pela filha de vocês. No caso, ele violentou a menina, tudo mais, mas ele se apaixonou por ela. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós e dê-nos a sua filha e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedade. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me esse favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentam quanto quiserem o preço e o presente pela noiva e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao pai Amor, porque Siquém desonrou Diná e por ter desonrado a irmã deles, falaram com falsidade. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos o nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-se-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a filha de Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós.
A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco com um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados. Lembre-se de que o seu rebanho, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então as condições para que se estabeleça em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam de dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Eles disseram que era para ser circuncidado porque eles iam ter que ficar de cama alguns dias. Então eles seriam fracos, estariam vulneráveis e aí aconteceria deles matarem todos os homens. Eu não sei se isso já foi estudado, declarado, alguma coisa assim, mas é aquele negócio que eu falei para vocês, né? Jacó enganou muitas pessoas, né? E aí os filhos dele aqui, mais uma vez, enganando alguém. Então isso é muito estranho, muito ruim de se pensar. Porém, mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Eles mataram o filho também, né? E tiraram de nada a casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes daquela terra. Somos poucos e se eles juntarem-se as forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como prostituta? Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem-se de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os com que eles estavam chegaram a Luz, que é Betel, na cidade de Canaã. Nesse lugar construiu em um altar e lhe deu o nome de El-Betel, que El-Betel significa, pela tradução, Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alom-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei a essa terra.
A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta em bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu ao monte de Betel, ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Deu o nome de Betel, o lugar onde ele tinha falado com ele. A morte de é o último capítulo de hoje. A morte de Isaque e Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrate, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe da vida, quando estava morrendo, ou seja, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém, sobre a sepultura de Jacó, e levantou uma coluna. E até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Até hoje está aqui. Como eu falei para vocês ontem, coloca no Google, coloca no YouTube, não busca por provas e sim busque conhecimento nas evidências que existem, que está aqui e que está aqui. Então, até o dia de hoje você consegue ver o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Israel já é Jacó, tá? Naquela época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes eram os filhos com Lia, tá? Que era a irmã mais velha que ele foi enganado pela primeira vez pelo pai Labão. Filhos de Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Esses foram os filhos de Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó nascidos em Padã Arã. Depois de Jacó visitar o seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abrão e Isaque tinham morado, Abraão viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então, meu Deus do céu, Isaque e Raquel morreram e foram sepultados também junto dos seus antepassados, que vocês podem ver também no YouTube, também no Google, e você vai ver lá os 4, o sepultamento lá, o túmulo dos 4, que é uma coisa linda de ver, pra gente entender e se sentir mais próximo da história, sabe? Então, eles estão lá ainda. Então, para que vocês saibam, Raquel teve o Benjamim e Raquel teve José. Raquel era a mulher que Jacó mais amava. Então, esses nomes serão bem fortes agora que a gente vai começar na segunda-feira, tá? Porque amanhã vocês sabem que eu não mexo no celular. Então, veja bem. Na segunda, a gente vai ler os descendentes de Esaú, muito importante. Os descendentes de Seir, de Edom. Tá vindo. E os sonhos de José. Esses sonhos de José, vocês vão... Eu não vou ficar falando muito não, porque eu dou spoiler, né? Mas eu quero só que vocês saibam que agora a história fica ainda melhor. E a história fica melhor a ponto de você querer viajar para todos esses lugares que a gente vai falar na segunda, para conhecer e ver de perto tudo isso, que é a coisa mais linda de Deus. Agora eu vou abrir aqui os comentários para que vocês possam falar comigo e a gente vê de fato o que vocês acharam, etc, tá? Vamos lá, podem começar a falar. Quero já saber, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já tô no Google aqui. A gente
Já vamos pesquisando, né? Que a gente... Vamos lá, o que vocês têm a dizer de hoje? MC Crista. Eu não tenho igreja, eu não participo de nenhuma igreja, mas eu assisto muita pregação, eu assisto a missa, eu vou atrás da palavra de Deus e não de quem prega. Mas é muito importante para que possamos, baseado em que Jesus disse, né, estarmos juntos em comunhão sempre com Deus. Então é importante ter uma igreja, ok? Não sou a favor da religião, mas eu sou a favor da comunhão da religião para que a gente possa buscar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e fazer com que a gente viva baseado na palavra e não na palavra do homem, né? Ou alguma coisa assim. Quantos dias vão durar a live? Eu acho que a gente só tem mais 3 lives ou algo assim, porque eu vou ter que fazer as contas, mas Gênesis acaba no capítulo 50 e a gente tá no capítulo 36. Então na segunda-feira a gente já vai pro 41. E aí depois só tem mais 3 lives. Então Gênesis a gente acaba já semana que vem, tá? Vamos lá, Camila. Já tinha lido, porém tinha esquecido algumas partes, como a de Diná. Sim, entendi. Encontro dos irmãos, muita emoção. Encontro dos irmãos, muita. Eu não sei, assim, porque como eu falei pra vocês, no Segundo Testamento, o que é maravilhoso do Segundo Testamento também, porque, obviamente, Jesus, né? Mas tirando isso, tem muitas coisas do Primeiro Testamento aqui que os discípulos explicam baseados nas profecias, né? Na palavra que eles acharam, tudo que foi escrito e tudo mais. Então, eu tenho certeza que muitas coisas aqui ainda poderiam ser, por isso que aqui não é um estudo bíblico, né? Porque eu tenho certeza que muita coisa aqui ainda poderia ser respondido, por exemplo. Eu tenho pra mim que Deus, a partir daquele momento em que Jacó, né? Ainda Jacó, não Israel, mas ainda Jacó estava lutando com Deus ali para Deus quebrantar aquilo ali, quebrar quem ele era para a salvação dele. Eu acredito que Deus tenha feito uma salvação também em Esaú, sabe? Porque eu acredito que Esaú tenha saído de lá com 400 homens para matar o irmão, não para dar boas-vindas. Mas eu tenho certeza que quando Deus apareceu para ele ali, ele lutou, e quando Deus falou com ele, não tenha medo, estou com você, eu acho que Deus já fez a mudança no coração de Esaú. Então aquele encontro deles ali foi lindo, né? Foi pra gente ver que a misericórdia de Deus e os planos de Deus na sua vida, quando ele diz calma que eu estou com você, ele tá trabalhando. E aí, o que a gente pode parar pra ver é que Deus não trabalha só em você pra sua vida. Trabalha pro próximo também. Por que é importante a oração pro próximo? Por que as pessoas falam assim, gente, eu não posso fazer nada, só orar. Gente, mas só orar já é tudo. Então, por que é importante, por exemplo, você, sei lá, quer quebrantar o coração de alguém da sua família, você quer quebrantar o coração de alguém, algum amigo seu que não acredita em Deus, alguma coisa. Por que é tão importante essa nossa persistência na fé? Porque quando você ora, eu tenho alguns exemplos, né, de pessoas que eu já orei muito a Deus, eu falei, Deus, tem no filme o caso de Cristo que eu falei pra vocês ontem. Por que eu tenho isso muito certo na cabeça? Porque já tem uma pessoa específica que eu rezava muito por ela, para Deus entrar na vida dela, para Deus tocar no coração dela. E era o que eu podia fazer, sendo aquilo ali um poder. Então eu falei, Deus, quebranta esse coração, Deus aparece para essa pessoa, Deus... E eu não posso fazer nada pela pessoa, mas eu posso fazer por Deus. Eu posso, como filha, né, como discípula de Jesus e como filha, eu posso... Nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu posso mostrar para a pessoa como eu ando, como é o meu caminho. Mas para ela agir da forma dela perante a Deus que eu acredito, perante a Deus que eu passo,
É só com oração. É só pedindo a Deus pra tocar. Eu não posso chegar em você e falar, sei lá, vamos botar um exemplo. Sua prima. Você quer que a sua prima conheça Deus. Sua prima tá num caminho completamente difícil, triste, duro. E aí você quer que a sua prima se quebre em Deus. Você quer que a sua prima seja salva. Então, eu não posso pegar a mão da sua prima, da minha prima, e dizer assim, vem que você vai ouvir a palavra de Deus. Vem que você vai... A gente não pode fazer isso, porque impor é roubar. E Deus não faz isso. Em nenhum momento Deus impõe nada. E isso não são palavras minhas, são palavras... tá aqui na Bíblia. Você nunca vê Deus forçando alguém a fazer alguma coisa ou obrigando alguém a fazer nada. Deus toca no coração que se abre para ser tocado. Então, assim, a sua oração, ela é muito poderosa. Então, essa pessoa, eu rezei muito para que Deus pudesse tocar no coração dela. Eu falei, Senhor, essa pessoa pode sabe, receber a sua bênção. Essa pessoa pode ver você num sonho. Mostra um sinal pra ela. Mostra uma pessoa... E eu tô muito arrepiada. E um certo dia, num sábado, eu não sei que dia que foi, a pessoa me mandou uma mensagem, uma foto. E ela falou assim, olha onde estou. E a pessoa não ia à igreja, já tinha muito tempo. E a pessoa foi na igreja. E aí eu fiquei muito arrepiada, eu fiquei muito mal, assim. Não mal do sentido ruim, né? Mas eu fiquei mal por dentro, no sentido de abalada. Porque eu falei, meu Deus do céu, o Senhor é tão misericordioso, tão... E tipo assim, nossa, foi a oração da Thay? Não foi a oração da Thay. Foi a vontade de Deus pelo pedido da Thay. Então, assim, a gente tem muito poder com Deus, a gente tem muito poder em Deus. Então, quando você ora por alguém, para que aquela pessoa possa ser quebrantada, para que... Quando a gente faz a live, eu oro muito para Deus. Eu falo, Deus, que eu não fale nenhuma palavra que seja minha, mas que eu possa ser um instrumento completamente do Senhor. Porque eu estou lidando, eu estou ao vivo na sua frente aqui agora. São pessoas, são corações, são pessoas que podem ser chamadas para Deus a qualquer momento, pessoas que já são, mas podem se fortalecer, pessoas que nunca estão... Vocês veem que sempre tem alguém novo, sempre tem alguém, porque não é meu trabalho, isso é o de Deus. Então, assim, eu creio que quando a gente ora, quando a gente... fala com ele ouve a gente pelo próximo também, sabe? Ele ouve o que a gente está querendo que o próximo receba de bênção. Então, por isso que é importante você amar o próximo como a ti, porque quando você ora por si, quando você ora para si, Deus, eu quero muito isso, Deus me ajude isso, você está se amando. E quando você ama o próximo, você se ama. Então, quando você se ama, você ama o próximo. Então, a sua oração tem muito poder. A sua oração por alguém da sua família, a sua oração para quebrar alguma coisa da sua família, declare isso em oração. Então, eu acho muito importante, porque eu sei lá, eu tô ficando muito arrepiada o tempo inteiro, não sei se exatamente o que tá acontecendo, mas vou continuar falando, porque eu queria falar com vocês, mas eu vou continuar falando. Então, assim, é importante que vocês intercedam por essas pessoas. Aí vem o termo interceder, que é quando você pode fazer pela pessoa o que a pessoa não faz. Então você chegar e dizer, vou rezar pelo meu pai, vou rezar pela minha mãe, vou rezar por um grande amigo, uma grande amiga. Quando você faz isso, é uma atitude de amor incondicional, é uma atitude de reflexo do que você é, reflexo do amor de Deus na sua vida. E Deus olha a sua intenção. Não adianta você rezar, Deus, então que você ajude aquela pessoa, que você tire aquela pessoa do mal, amém, tchau. Porque qual é a intenção que você está tendo ali? Você só quer estar falando por falando? Quando você vai na igreja e só fica, ai, amém, Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor faça isso, aquilo, amém, tchau, tô indo. Ou quando você tá na igreja com o celular, ou quando você tá orando em algum lugar desconectado. Então, assim, é importante você saber que quando você ora, quando você começa uma oração e você fala, Senhor, ele te ouviu. Você fala, Senhor, ele, vum! Agora aqui, ó, o canal meu e seu. Ele fala, agora aqui é eu e você. É isso aqui que eu quero fazer agora. Então, quando você declara a palavra Senhor, quando você fala, meu Deus, ele não tá disperso. Ele tá te dando atenção. Então, assim é quando você tá na igreja. Assim é quando você tá em oração com ele. Não se disperse. Prefira não rezar, prefira não pedir, não orar, não agradecer. Prefira não fazer isso do que fazer de forma em vão. Do que fazer de forma que você não vai estar ali presente no seu coração. Porque quando você declara o nome de Deus, quando você diz, Deus, me ouça, Senhor, vou orar, Deus, ele está completamente conectado com você. Então, é exatamente como a passagem de Pedro no mar, andando no mar, vendo Jesus. Jesus está, venha. Eu tô muito arrepiada, gente. Não sei se dá pra vocês verem daí, mas tô muito arrepiada.
Quando porque o que eu tô tentando explicar? Quando Jesus estava ali parado, falando, Pedro, vem, ele estava aqui com Pedro, ó. Ele não estava assim, Pedro, vem, e vou olhar para os outros discípulos no barco para ver a reação incrível deles. Não, ele estava aqui, Pedro, aqui. E por quê? Porque Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, me chama para andar contigo. Ele chamou o Senhor, ele falou Senhor, e o Senhor fez assim, oi, então vem. E aí quando ele falou então vem, Pedro foi. A primeira reação que ele tem, Jesus está falando com ele, vem, não é um fantasma, é o Senhor, então eu vou. E foi. Aí quando ele tá aqui, ó, o que ele faz? Olha para lá, porque o vento veio para tirar a atenção dele. Quando ele olha para lá, a onda começou a ser forte e Jesus está aqui. Deus está na frente dele, vem. E ele tá aqui. Ah, então tá perigoso isso aqui, meu Deus. Olha só esse vento, eu tô com medo. Caraca, esse vento vai me derrubar, vai me afundar. E a onda tá vindo e vum! Aí ele afunda. Porque a conexão dele com Deus foi perdida. Assim é quando você está em um momento de oração. Assim é quando você está num momento de comunhão com Deus. Então, quando você for orar, tenha certeza absoluta que você está naquele momento de comunhão com Deus. E não se desconecte. Então, como é que eu faço, tá? Porque às vezes eu tô na igreja, às vezes eu tô em grupo de oração, às vezes eu me disperso, né? Corrija-se. Busque, é sempre a palavra que eu sempre falo para vocês aqui, busquem estar conectados o tempo inteiro. Então não se dispersar de Deus, não se dispersar na sua oração, na igreja, o que quer que seja, é você não tirar o foco. Quando você está orando por alguém, quando você está orando por você, ou quando você está passando por alguma situação que requer um sacrifício, um jejum, ou então noites de oração, acordar de madrugada para orar, o que quer que seja de sacrifício que você está dando ali para Deus, você está completamente conectado a Ele. Então assim são as suas orações, assim é tudo que você pede. Se você não está conectado com Deus, Deus não vai estar conectado com você. É simples. Então, por que demora as coisas para acontecerem? Porque o tempo de Deus não é o seu. Ah, então por que eu peço e nunca chega? Novamente, é o tempo de Deus não é o seu. Tá bom, mas será que Deus me ouve? Deus te ouve em todos os momentos em que você clamar o nome dele. Em todos os momentos. Eu fico sozinha em casa às vezes falando, Deus, isso, aquilo, acontece algo sobrenatural. Deus, não sei o que. Eu tava esses dias na cozinha, aí eu tava cantando, louvando, etc e tal. Aí comecei a falar, Deus, porque fala sério, né, Deus? E eu conversando com Deus, né? E eu, Deus, não sei o que. Aí do nada, a minha panela caiu. Tipo assim, ela não tava nem em posição de cair. Ela tava perto da pia. A minha panela caiu. Vocês não têm noção do pulo que eu dei. Vocês não têm noção. Porque eu não tava esperando aquela panela cair. Eu não tava esperando aquela panela se mover. Então eu tava numa boa, conversando com Deus, ia lá, né, falando e botando pra fora tudo que eu queria botar. E eu tava, Deus, que não sei o que. Do nada a panela, pum, aí eu dei um pulo mesmo. Eu falei, meu Deus. Então assim, ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo. E ele vai se manifestar da forma que ele quiser. Vai ser uma estrela cadente passando na sua frente, vai ser a panela caindo, vai ser seu telefone tocando na hora, vai ser o que quer que seja, vai ser, mas ele vai falar com você. Então, tenha noção da força que tem uma oração e tenha noção da conexão de Deus com você quando você o chama, quando você o clama. Isso é muito importante. Não ache que a sua oração está sendo em vão. Não ache que o seu chamado não está sendo ouvido. Não ache em hipótese alguma, porque ele está te ouvindo. E tudo que você pede de coração, ele está te ouvindo. Então, quanto mais você ora, quanto mais você persevera, mais você vai conseguir compreender que é o tempo dele, não o seu. E mais você vai conseguir entender que o que ele tem para você ali na frente, pode demorar um mês, um dia, um ano, ele vai te entregar. Ok? Obrigada, Senhor, porque eu nem sei porque eu falei tudo isso, mas eu falei. Não teve nenhuma pergunta falando sobre isso. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Gostei muito da sua live. Pode deixar guardada para poder ver de novo? Claro, vou deixar sim. Ela vai pro meu YouTube, ok? Desculpa atrapalhar, mas eu sou nova e não estou entendendo. Fofinha. Eu vou salvar essa live, gente, no YouTube, ok?
Eu vou voltar a colocar tudo pro YouTube, né? Porque eu tava colocando só no Instagram aqui. E aí quem falou que não achou a quarta live no Instagram, no YouTube, eu vou dar uma olhada aqui agora pra ver o que houve, porque foi postado. Mas eu não sei se tá lá como público ou privado, por isso que ninguém conseguiu acessar a live 4, tá bom? Então é isso, meus amores. Amei, como sempre, não tem como não amar, falando de Deus, né? Eu queria deixar um dever de casa, assim, se é que vocês me permitem ter esse direito de pedir alguma coisa, mas se eu puder, eu queria muito que vocês assistissem esse filme que eu tô falando. Deixa eu ver aqui qual é o nome em português, que eu já esqueci de novo. Vamos lá. O nome do filme O nome do filme é O Caso de Cristo. Se vocês puderem assistir esse filme e na segunda-feira Pode. Ai, gente, vocês são muito maravilhosos, né? Como eu amo vocês, gente, sério. Muito obrigada por me permitirem fazer isso. Então, vamos lá. O nome do filme é O Caso de Cristo. Eu tenho quase certeza que tem na Netflix, tá? Na plataforma Netflix. Eu tenho quase certeza absoluta. Então, se vocês puderem assistir. Agora tem um outro nome aqui também, Em Defesa de Cristo. Aí eu já não sei qual... O Caso de Cristo ou Em Defesa de Cristo, ok? É um desses nomes. O Caso de Cristo ou Em Defesa de Cristo. Vocês querem que eu bote o trailer aqui pra vocês verem? Daí eu viro a câmera aqui e vocês assistem o trailer? O que vocês acham? Se quiserem eu boto o trailer aqui, é dublado. O trailer tá dublado aqui, né? Que daí vocês conseguem... Se vocês quiserem eu posso. O que vocês acham? Querem ver? Ah, então tá, Eba. Eu vou colocar aqui o trailer então. Pera aí. Eu vou pôr a câmera para que vocês possam ver junto comigo aqui, tá? Pera aí. Aumentar o volume. Vamos lá. Essa história... Não tem o caso de Cristo. Então dá uma olhada em Em Defesa de Cristo. Vê aí. Ai, gente, não é possível que não tenha, que saco. Tudo bem, eu vou pesquisar. Ou vocês podem pesquisar também, porque como amanhã eu não entro aqui, vocês podem pesquisar o caso de Cristo, onde é que tá. Talvez possa ser que tenha no YouTube liberado também, não sei. Mas vamos lá, eu vou mostrar o trailer pra vocês agora. Aí vocês assistam pra gente poder na segunda-feira falar sobre ele, tá bom? Pera aí. Agora deixa eu tirar aqui. Ai, tô muito feliz que vocês vão assistir, gente. Como é que vira aqui a câmera? Ah, tá, peraí. Achei. Ó, vamos lá, vou dar play. Se alguém quisesse fazer uma investigação sobre o cristianismo, por onde começaria? Se a ressurreição de Jesus não aconteceu, então é um castelo de cartas. Vai me dar mesmo essa arma? Tenho certeza que não vai conseguir puxar o gatilho. Passei minha carreira toda como jornalista, descobrindo a verdade. Até o dia em que minha esposa me apresentou a maior história da minha vida. Eu não vou perder minha esposa e meus filhos para uma coisa que eu não consigo nem ver sentido. E o que aconteceu depois me mudou para sempre. Como podemos falar sobre evidência histórica da ressurreição? Os evangelhos estão cheios de contradição. A tumba vazia é baseada em evidências, e evidência não é o seu negócio. Todos apostamos nossa vida em alguma coisa. Então a pergunta é, o que vai ser? Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é impossível. Jesus pode ter sobrevivido depois de ser pregado na cruz? Não há provas de ninguém que tenha sobrevivido a uma crucificação romana. Só porque eu escrevo alguma coisa e enterro não significa que seja verdade isso.
O que eu senti foi algo mais real do que qualquer outra coisa que eu já senti na minha vida, Lee. Estou orando por você. Quer mesmo saber a verdade ou a sua mente já tem a resposta? Pare de culpar a mim, a igreja, a Deus. E faça o seu trabalho. Ninguém provou ainda que o sudário seja realmente a mortalha de Cristo. Mas quando alguém olha nesses olhos pela primeira vez, ele de repente se torna uma pessoa real. Jesus, misericórdia, dá vontade de chorar, meu Deus. Eu vou assistir de novo, gente. Vou assistir de novo esse filme e a gente pode assistir, então, e falar dele na segunda-feira. Pode ser? Já vi aqui o que vocês acharam. Vocês são maravilhosos, perfeitos. Então, na segunda-feira a gente fala sobre esse filme. Esse homem, que é Lee Strobel, ele é realmente um jornalista e ele realmente teve a vida dele completamente mudada pelo simples fato de que ele combinou com a mulher dele quando eles eram jovens que eles não iam acreditar em Jesus. Eles disseram, olha só, não vamos acreditar nem falar de Deus para os nossos filhos, ok? Tá proibido falar de Deus e de Jesus aqui nessa vida, que não existe isso. E aí, olha como eu tô muito arrepiada. Meu Deus, não dá pra vocês verem. E aí, o que aconteceu? A mulher dele falou assim, claro, falar de Deus nem existe, gente. Jesus, pior ainda, se Deus não existe, quem dirá Jesus? E aí, ele é um jornalista, né? Chegou o momento em que a mulher dele falou, olha, aconteceu uma coisa que eu preciso falar com você, porque eu não quero quebrar o nosso juramento, né? Que a gente fez quando era criança. E aí ele falou assim, o que aconteceu? E ela vai e fala assim, eu fui na igreja. Aí... Spoiler. Eu não posso falar, que eu vou dar spoiler com certeza. Vamos assistir então, gente! Ok, então, segunda-feira a gente vai falar desse filme, ok? Em Defesa de Cristo. Por favor, assistam. Por favor, por favor, por favor, eu imploro. E depois que vocês assistirem, vocês podem colocar lá e pesquisar a vida dele, Lee Strobel, porque ele tem livro, ele tem entrevistas nele no YouTube, tem um monte, diversas. Então, assim, por favor, assistam. Tô muito empolgada. E depois também eu falo de um outro, que é Entrevistando Deus, ou Entrevista com Deus, algo assim. Um menino que não acredita em Deus. Aí ele realmente não acredita e ele fala, Jesus, o que? Deus existe? Deus não existe nada, e duvida de Deus sempre. Aí Deus apareceu pra ele e falou assim, você quer me fazer uma entrevista? Aí ele falou assim, só que Deus foi falando com ele por sinais, e ele foi vendo aquilo, tipo assim, Deus marcou um encontro com ele, literalmente, assim, chegou uma mensagem no celular dele, marcando um encontro. E ele falou, aí ele respondeu, que é isso? Quem tá falando? Aí ele falou assim, você não tá tanto chamando o meu nome? Então me entrevista. Aí ele foi e marcou, aí Deus marcou com ele a entrevista, aí ele foi lá, encontrou com ele, aí primeira vez, obviamente, que ele não acreditou, aí ele ficava duvidando, né, se você é Deus mesmo, se você não sei o que é mesmo, se você... E tem essa história, só que essa história é maravilhosa, porque eu não posso contar o final, né, porque seria o pior spoiler, porque ele muda muito esse filme, mas é bem legal também, mas vamos focar nesse... Em Defesa de Cristo, ou em Defesa de Cristo, ou Defendendo Cristo. Como é que tá o nome aí, o caso de Cristo? Já assistiu, Thaís? Ai, que lindo. Então, estão vendo? É maravilhoso esse filme, maravilhoso. Mas vamos primeiro assistir Em Defesa de Cristo, ou O Caso de Cristo, né? Por favor, assistam. A gente conversa na segunda-feira sobre ele. E aí depois a gente pode, tipo, assistir um filme por semana. Sei lá, eu indico algum filme, ou vocês também, a gente vê. E aí a gente fala sobre um filme na semana. Mas dessa semana, então, vai ser esse. Em Defesa de Cristo no YouTube. A Gabi já achou e tá aqui. Então já tem no YouTube de graça, é só clicar. Tem dublado. Então perfeito, ó, tá falando tudo aqui. Ai, que legal, gente, tô muito feliz. Então tá. Então um beijo pra vocês, a gente fica por aqui. Tô muito empolgada e eu vou assistir de novo, tá? Porque realmente a gente precisa entender que tá difícil não se emocionar com Deus e Jesus na nossa vida, né? Porque a gente tá aqui, meu Deus do céu. E aí a gente vai começar a entender também, porque... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na Bíblia tem assim, um anjo de Deus apareceu. Aí tem também assim...
Na Bíblia tem assim, um anjo de Deus apareceu. Aí tem, o anjo de Deus apareceu. Veja bem, quando a gente lê na Bíblia, um anjo de Deus, tenha certeza que é um anjo dele. Algum anjo que ele mandou para alguma coisa. Quando ele diz o anjo de Deus, é Jesus. Isso eu aprendi essa semana, eu fiquei assim arrepiadíssima, porque tem várias passagens, inclusive, que a gente vai chegar a ler, que ele fala assim, ó, o anjo, o anjo de Deus falou com X, o anjo de Deus apareceu. Então a gente vai ver esse filme agora, novamente, pra gente poder entender que já estava programada a vinda dele. E eu gostaria que todo mundo aqui, independente da sua religião que está nesse momento, independente da sua religião que está aqui online, enfim, abra o seu coração para assistir esse filme, O Caso de Cristo, Em Defesa de Cristo, tá no YouTube. Quem puder me enviar o link pela DM aqui, eu posto nos meus stories. Aí, para quem puder, quem quiser, só arrastar para cima e já cai direto no filme, tá bom? E abra o seu coração, porque eu tenho certeza que, nossa, esse filme vocês vão amar muito. E aí a gente na segunda-feira fala sobre ele, tá bom? Oi, Raizon, boa noite. É Raizon? Raizon? Boa noite. E é isso, gente. Tô muito feliz. Vamos assistir. Eu vou assistir daqui a pouquinho. Eu vou só terminar de assistir um negócio que eu preciso assistir. Mas mais tarde eu vou assistir, com certeza. Vou fazer uma pipoca pra assistir, porque esse filme é muito maravilhoso. Eu acho que cada vez é melhor. Agora mais, então, que a gente tá lendo a Bíblia, acho que é mais importante ainda a gente assistir com outros olhos, né? Que agora a gente tá com olhos mais abertos, graças a Deus. Então tá, um beijo pra vocês. Assistam mesmo, mas não comentem comigo no DM. Não fala comigo assim, tá, acabei de assistir. Não fala, vamos guardar pra segunda-feira. Aí na segunda-feira a gente comenta sobre, tá bom? Pode ser? Então tá, gente, ó, bom domingo pra vocês, muita bênção, muita paz, muito amor, que Deus toque no coração de cada um de vocês, que hoje tenha sido uma live muito abençoada pra vocês. Eu vou deixar salva lá no YouTube, então, por favor, se você compartilhar com alguém, mostrar pra alguém essa live que possa mudar a vida de alguém, faça. Se não sentir de fazer, não faça, mas o mais importante é que a gente está sendo tocado e ensinado de Deus, a gente está sentindo e vendo a presença de Deus na nossa vida e sendo abençoados por eles, ok? Então um beijo gigante pra vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração. Segunda-feira, dever de casa, gente, não esqueçam, Em Defesa de Cristo, o filme. E a gente se fala na segunda-feira então, tá bom? Beijo, boa noite e até mais. Eu vou deixar salvo e daqui a algumas horinhas já tá disponível lá no YouTube, tá bom? Porque demora um pouquinho pra baixar, YouTube baixa, então eu vou postar lá no YouTube daqui a pouco. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por hoje, tá? Segunda-feira a gente se vê. Bom descanso.